Se existe um Deus, ele fez o ser humano para isso. Cada ser humano tem um cérebro. Tem alguns que têm alguma deficiência, é fato. Mas as pessoas capazes, que têm a capacidade, e os gênios, tem pessoas assim de uma inteligência absurda. Só precisa ter a, o investimento, não, mas só precisa ter o estímulo. Só precisa do estímulo. Ter os locais, ter o desenvolvimento, ter, sabe? Então esse Elon Musk genial, que é o único que eu conheço assim, o Einstein foi genial. Mas ele falou, fez pela sociedade. Fizeram um filme agora do cara que inventou a bomba H, né, a bomba de hidrogênio, e desenvolveu e não sei o quê. Daí contam a história do como ele foi destroçado pelos os próprios que contrataram para ele fazer e desenvolver aquele poder destrutivo, tentaram destruí-lo de todas as formas depois que ele tinha feito o trabalho dele. Por que não investe na sociedade humana, na inteligência humana? Querem evoluir? Toda essa evolução tecnológica, se investir na capacidade humana, na inteligência mental do ser humano, olha, eu acho que a gente realmente íamos nos transformar em verdadeiros deuses, porque nós temos a capacidade, falta o investimento, o interesse nesse tipo de estudo, nesse tipo de investimento, em vez de investir em dinheiro, eu quero ganhar, eu quero ser poderoso, eu quero ser o dono, eu quero quero que todo mundo tenha medo de mim, eu tenho um botão que eu posso apertar e destruir. Cara, o Elon tá certo, ele sabe que tem um monte de gente querendo apertar um botão aí, ele vai criar uma colônia lá, tipo, se estourar o botão aqui, eu tenho meu foguete, vazo, sai fora. Por que será que ele quer fazer colônia? Né? Pô, não tem outra explicação. Nós já temos um planeta pronto. Nós temos um planeta que tem tudo, que tem absolutamente tudo que o ser humano precisa para evoluir. Se existe um Deus, ele fez o planeta Terra para o homem evoluir, para o planeta se transformar em um local de evolução humana, tecnológica. A tecnologia está levando para a destruição, porque não investe na inteligência. Se não investe na inteligência do ser humano, a tecnologia vem para destruir, porque ninguém sabe usar a tecnologia. Eu falei no vídeo anterior, sabe esqueci o nome, eu devia ter olhado. Aquele negócio que anda aqui, que os cavalos, bota no cavalo, o cavalo ficar olhando assim só para frente. Porque se ele olhar para os lados, ele não vai atender a você ter o movimento para o cavalo ir naquela direção. Entendeu? Então a humanidade fica toda assim, ó, andando naquela direção, seguindo uma cenoura que não vai alcançar nunca. 80% da humanidade tá aquém da classe média. 80%. Isso aí, eu estou falando Eu sempre fui uma pessoa assim, extremamente crítica. Então, voltando um pouquinho, eu tinha falado de novela. Quando começou a televisão lá, aí botava aquelas novelas, formando aquelas opiniões. Eu falava, isso não está certo. Estão investindo numa sociedade, estão colocando conceitos que a sociedade não está preparada para lidar com isso racionalmente, logicamente, e vai todo mundo, um monte de gente vai aderir. Um monte de gente vai aderir àquela moda ali, aquele negócio que está ali. Mas sem pensar, sem raciocinar, sem saber que ela está servindo só como um papagaio, está repetindo. Por isso que um carro, uma moto, um apartamento, a pessoa tem cinco, seis, eu tenho um prédio, eu tenho um edifício, sou dona de um estado. Achei isso o máximo. Ó, porque tem um monte de gente que não pensa. Porque não investem, não trabalham, não existe uma sociedade voltada para o crescimento, para o desenvolvimento do ser humano.
da sua capacidade de pensar, da sua capacidade de raciocinar, da sua capacidade de criar, da sua capacidade de aprender e ensinar. Porque se eu aprendo e ensino, se eu aprendo e ensino, todos vamos aprendendo e ensinando. E aí, esses conceitos que, que, que limitam, esses conceitos limitantes de ter grana, de ter poder, isso é só o ignorante que segue nisso assim, ó, igual uma seta. Eu vejo a sociedade como um monte de seta, sabe? Você puxa aqui, flecha, né? Você pega o arco, puxa a flecha e solta. E ela vai no alvo. Então, isso é a sociedade. Ela segue aquele alvo. Tem aquela bolinha ali e 1 milhão de setas todas indo naquela direção. Então, ela não está pensando, ela não está criando, ela não está se desenvolvendo. Que cada uma por si só um, um Deus. Eu sou Deus. Você é Deus. Nós somos Deus. Dentro de você, dentro de mim. Você para pensar que seu coração está. Enquanto eu estou falando aqui, ó, meu coração está batendo. Meu, meu, meu sangue está circulando. Ele bomba, circula o coração. Minha vista enxerga, meus ouvidos, minha boca. Eu vou falando. Isso é milagre de Deus. Você sabe fazer isso? O homem consegue fazer um ser que vai falar? Ah, ele fez a. É, ele conseguiu fazer lá aquela. Ai, como é o nome da ovelha que ficaram clonando? Ah, consegue fazer. Clone. Clone. É igual o avião também voa, igual os passarinhos. Mas olha como é que o avião é feio. E olha a beleza de um pássaro, a leveza de um pássaro. Sabe, a natureza, ela é. O homem copia, mas muito feio. Muito feio. Você vê como as cidades, todas feitas de tijolo, cimento, aqui de troço quadrado, com janelinha, não sei o que, não sei o que. Bota uns peregrinem, que nem eu aqui, bota um brinco, bota um negócio e tal. Mas é muito feio. E o homem destrói. E fica batendo palma, porque o avião voou, um avião. Caraca, caraca, talvez o homem já tivesse aprendido a voar, se tivesse investido na própria inteligência, se tivesse investido no raciocínio, se tiver investido no próprio homem, na capacidade mental do ser humano, não ia existir um Elon Musk. Iam existir milhares de Elon Musk. Iam existir milhares de Einstein. Em vez do cara ficar correndo atrás de uma bolinha porque quer a seta é o alvo é o ter é o ter e o ser. Ah, eu sou. Ah, eu tenho. Não está investindo nisso aqui que ele tem, que realmente é isso aqui. É o maior poder que o ser humano pode ter. E não é investido nisso. Não há investimento nisso. Talvez você já tenha ouvido falar na Atlântida, né? Que foi o continente que desapareceu. Agora eu acredito mais que está mais perto da gente conseguir essa proeza de mais uma vez uns maluquetes que estão aí, cada um apertar um botãozinho e pouf! Sabe aquela explosão bonita? Não olhe para cima. Vamos continuar olhando assim para a câmera. Vamos continuar olhando nessa direção do nada. Parabéns, raça humana. Você acha que se você confia, se você acredita nesse Deus que está sentado num trono todo-poderoso, você acha que era isso que ele queria? Você acha que ele permitiu à humanidade, esse monte de pessoas que pensam? Você acha que ele acha bonito existir esse monte de gente passando fome? Você acha que ele acha muito bonito o pastorzinho subir ali naquele púlpito dele ali e ficar falando, olha, porque Deus, porque o diabo, porque você faz, você vai conseguir, eu consegui, você consegue. Você não vê que é, é garganta? Você consegue se você trabalha. Mas se existir um governo que invista na população, na sociedade,
que invista em quem produz. Hoje o Lula estava falando no tal da conversa com o presidente, que eu achei legal ele fazer isso. Na tal da conversa com o presidente, o Lula hoje falou, ó, quem produz é o cara que está lá no balcão, é o cara que está colhendo, é o cara que tá lá plantando uma sementinha, é o cara que tem um açougue, é o cara que cria um bicho lá e dá ração, bota remédio, faz. É o pequeno. O outro é dono da terra, mas quem está trabalhando, quem faz aquela terra produzir, é o desse tamanho, ó. Porque ele sozinho, ele não vai plantar cada grão de café que está lá naqueles alqueires, aquelas máquinas agrícolas que plantam, não sei o quê. Não é ele, não. Então, quem ganha, quem está no comércio, eu estou aqui no meu apartamento, aqui no meu entorno tem milhares de pessoas ralando o tempo todo para fazer a economia girar. Porque sem o trabalho desses pequenos, não se chega a lugar nenhum. Então, por que não investir neles? Por que não transformar o pequeno num grande? Por que o pequeno tem que ser pequeno a vida inteira? Porque tem os que ficam aqui como eu aqui e tem os caras que não param, que ralam a vida inteira que nem um cão danado aí e não tem o menor conceito. Cara, é brincadeira. É brincadeira. Ah, é fácil para você falar, Silene, porque você teve isso. Olha, eu fiz um canal aqui que eu comecei contando a minha história, contando as coisas que. Mas eu desisti de fazer isso porque eu nem sei nem sei se alguém vai olhar esse vídeo, não. Mas eu tô de saco cheio, eu precisava falar. Se um ouvir, que não seja eu, para mim já tô no lucro, sabe? E por aí vai. Depois eu continuo aqui, porque eu já tenho muito tempo que eu tô gravando aqui. Ai, ai, amanhã eu continuo. Eu volto um pouquinho, vejo o que eu estava falando. Ou então eu começo de novo de outro ponto, sei lá, fazer alguns comentários. Tem umas situações assim que eu posso fazer comentário. Vou fugir um pouco desse tema, eu vou mudar um pouco o tema. Tem muita coisa a ser dita. Um beijo, agora eu vou parar mesmo. Então, toda vez que eu terminar as minhas horas de blá 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 blá, o último é o que eu vou falar que eu estou saindo fora. E aí talvez eu venha com outra roupa. Será que amanhã vai estar frio? Não sei. Se amanhã estiver frio, vocês vão me encontrar novamente com a blusinha preta, que eu gosto de blusinha preta, como eu falei. E esse casaquinho, que é o meu casaquinho de ficar em casa, que é bem quentinho, tá? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.